Olá, tudo bem? Mais uma aulinha da professora Karina aqui no canal. E se você está precisando de conteúdos para os alunos do quinto ano, já se inscreve, ativa o sininho, a gente tem conteúdo novo quase que diariamente aqui. Se você gostar, deixe seu joinha, compartilha com quem for precisar, que eu vou ficar muito feliz. Que essa é a nossa missão, ajudar, né, nessa jornada do conhecimento aí. Bom, hoje o que nós vamos ver? Ciências. Eu estou num ambiente diferente um pouco do que de costume. Quero mostrar algumas coisas para vocês. Nós vamos falar hoje sobre materiais, objetos que nós usamos no nosso dia a dia e as propriedades deles. Como assim, professora? Para que ele serve de acordo com o material que ele é? Se ele é plástico, se ele é metal. Por quê? Tudo tem um porquê. A ciência, na verdade, ela explica muita coisa pra gente. Então, são coisas que vocês têm no dia a dia de vocês. Aí agora vocês vão lembrar. Se vocês prestarem bem atenção, quando vocês pegarem um objeto da mão e falar, isso aqui é um isolante térmico. Esse objeto aqui, ele é permeável. Esse objeto aqui, ele flutua. Como assim, professora? Calma que nós já vamos explicar. Bem simples, olha que simples. Na nossa vida nós temos várias coisas que nós precisamos. Temos objetos como a fita, que ela é feita de plástico, como uma caneca, que ela é feita de metal, entre vários outros que nós temos de metal. Esse é um remedinho, que a embalagem é feita de plástico, né? Nós temos o copo, que é feito de vidro. Esse aqui é o hashi, que é uns pauzinhos para comer comida japonesa, de madeira, tá? Nossos livros didáticos, que é de papel, entre outras coisas, tá? Nós temos aí de borracha, nós temos lã, nós temos vidro, né, que foi falado agora, e nós temos granito, tá? Essa aqui é uma pedra, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, tá? De mármore. Então, nós temos desenhos de objeto. Começa a dar uma olhadinha aí na tua casa, tudo ao teu redor, já vai visualizando aí tudo que você tem, tá bom? Para te ajudar. Então, só que os materiais não foram feitos por acaso, esses objetos com esses determinados materiais, por causa da função deles. Cada um tem uma função. Ele tem que passar menos calor, ou passar mais calor, ou ser transparente para que a gente possa enxergar, ou ser opaco para que nós não possamos ver nada. Já vou explicar. Como assim? Nós temos, por exemplo, eu tenho aqui pertinho de mim, vou mostrar para vocês, esse aqui é aqueles garfos grandes para churrasco. E ele é feito com cabo de madeira. Geralmente, ele tem que ser feito ou de madeira ou com plástico. Por quê? Porque a função dele é a gente ficar no fogo, né? Mexendo com a carne e tal. Isso vai esquentar. Essa parte esquentando não tem problema, mas a gente não pode queimar a nossa mão. Então, os cabos são feitos de madeira ou plástico, porque se esquentar a gente não queima. A gente pode deixar ele no fogo. Aí esqueci, vou deixar assim na churrasqueira, vai esquentar mesmo assim. Mas tem a madeira, então eu não vou queimar a minha mão, tá? Faca também, se eu deixar perto da panela, por acaso eu esquecer, né? Tô fazendo lá, cortando alguma coisa, perto do fogo, o plástico não deixa queimar a minha mão. Faquinha, plástico, por isso que elas são feitas dessa forma. Essa parte esquenta, mas essa não. Agora essa colher, ela é toda de metal. Se eu deixar essa colher, vou lá mexer, né, comida, esqueci alguma coisa, coloca lá na panela e saio. De repente eu lembrei, vou pegar, eu vou queimar minha mão. Quantas vezes as mamães devem ter feito isso caso? Porque eu sou campeã de fazer isso.
Eu não tenho ainda colher de plástico aqui. Eu gosto muito dessas, até porque facilita um pouco a limpeza, né? Então eu tenho que tomar esse cuidado, mexer ou tirar ali para não queimar minha mão. A mesma coisa, ó, metal, acontece com essa faca, se eu pegar ela quente, ela vai esquentar toda essa região. Esse aqui é um espremedor de alho, né? Uma das funções dele. Eu não preciso de estar no fogo, então não tem problema nenhum ele ser de metal. Então, crianças, o que eu quero dizer? Que as coisas elas não são feitas por acaso. Os objetos eles são planejados de acordo com a função de cada um. A ciência está aí, a ciência está na nossa vida, nós precisamos de ciência. Eu já disse em outras oportunidades, ciência é vida. Então as pessoas projetam as coisas de acordo com a função de cada um, tá? Então, eu tenho vários objetos ao meu redor e eu sei que existem propriedades desses objetos, tá? De acordo com a função. Então, eu vou explicar agora duas coisas bem diferentes para vocês terem termos, aprenderem o termo. Olha só. Como que é o para-brisa de um carro, por exemplo? Ele é feito de vidro, tá? Ele é feito de vidro, é o material. E a propriedade desse objeto? Transparente. Por quê? Porque a gente tem que dirigir, nós não podemos colocar um negócio de madeira. Como é que nós vamos enxergar? Vai bater. Então, são projetados, né, transparentes para que a gente possa ter total visão do trânsito, para nossa segurança. Os óculos, qual a função do óculos, gente? Qual a função desse aqui que a professora não tira, porque a professora precisa muito? Qual é a função? Ele aumenta, né? Nós temos um problema aí na visão, precisamos, ela aumenta. Tem gente que precisa para várias outras coisas, cada um com sua peculiaridade. Transparente, porque nós precisamos enxergar. Agora, pensem aí na casa de vocês. Qual que é a porta de vocês do banheiro? Aqui em casa é madeira. Madeira. Objeto de madeira, como esse. Nós chamamos de opaco. Por que é opaco? Porque a luz não entra, tá? Transparente, a luz entra com facilidade. Opaco, a luz não entra. Por que a porta do banheiro é projetada a maioria de madeira? Tem outros, tem de metal, né? Também. Por quê? Porque para ninguém ver ali, nós temos que ter privacidade. E eu quero assim só abrir um parêntese e ressaltar que o vidro ele também tem algumas variedades, tá? Ele pode ser totalmente transparente, ele pode estar um pouco fosco, o nível dele muda um pouco. Eu já fui uma vez num ambiente no Paraná, que as portas eu me assustei um pouco, parecia de longe de vidro. Falei, gente, para que eu vou entrar? Mas não tem como enxergar, porque não tem aquela visibilidade. A pessoa que está fora não enxerga você que está dentro. Claro que aquilo foi para ficar bonito, né? É um ambiente bem sofisticado e tal. Então, tem níveis também de transparência. Mas, basicamente, transparente, a luz entra com facilidade. Opaco, como a madeira, não entra. Essa é diferente. Então, porta é opaco. Lente de óculos é transparente, certo? Tem uma outra propriedade agora que eu quero falar com vocês, tá? Nós temos água aqui, ó, certo? A água, o que nós colocamos em contato com ela e nós encharcamos, aquilo entra para dentro do material, nós dizemos que é permeável. O que é permeável, criança? Encharca. Se eu colocar tecido dentro da água, eu vou encharcar ele. Vou encharcar, ele vai entrar dentro, né? Por isso que a gente até consegue lavar roupa, certo? Essa de tecido assim. Permeável, certo? Molha, ok? Com facilidade. Agora eu tenho outro objeto aqui, ó. Quero mostrar para vocês. Essa aqui é uma calça de capa de chuva. Capa de chuva, ó. É só a calça, eu trouxe rapidinho para mostrar para vocês.
Que essa capa de chuva ela é permeável? Será? Não. Porque qual é a função da capa de chuva? A gente não se molhar, certo? Então, quando nós colocamos, nós estamos protegidos da chuva. Fechou direitinho e tal, tem que estar em perfeito estado, né? Sem nenhum rasgo. A gente não se molha, a gente que usa o quê? Moto, né? Motocicleta ou bicicleta. Quem tem carro não precisa, então geralmente motoqueiro usa muito as capas de chuva, quem trabalha com moto ou quem só tem esse meio de transporte. Então, permeável molha-se facilmente, consegue molhar aquele material como a roupa, tá? Se eu pegar esse pedaço de papel aqui, que eu tô aqui agora, ó, é uma lembrancinha que eu ganhei até de uma aluna, acho que no ano de 2019, de Páscoa. Ela é de papel, o papel é permeável, ele vai molhar, vai estragar, certo? Impermeável, como a capa de chuva, não molha. Permeável, molha, ok? Outra propriedade. Bom, continuando falando das propriedades, que os materiais não são feitos por acaso, tá? Nós temos uma agora que eu quero falar com vocês sobre condutibilidade térmica, condução, tá? De se mandar calor facilmente para aquele objeto. Como eu falei agora, ó, o metal, tá? No começo, ele é um condutor fácil de calor, tá? Por isso que alguns objetos são projetados de metal. Por exemplo, as panelas não são feitas de alumínio? Para fazer comida? São. Hoje até alguns materiais são revestidos de uma cerâmica que é muito bom. As pessoas vão estudando e projetando coisas para facilitar a vida da gente, ficar cada vez melhor aí, facilitar. O metal precisa conduzir calor para o alimento. Então, as panelas de alumínio, que é o básico, vamos falar de alumínio que todo mundo tem, é um ótimo condutor de calor, tá? Por isso que as panelas são projetadas aí de metal. Esse é um dos exemplos. Isso é condutibilidade térmica, quando o calor passa facilmente. Olha que simples, né? Como eu falei, isso aqui passa facilmente. Se eu não tiver um outro material que ele vai proteger, eu vou queimar minha mão, certo? Então, eu quero que vocês lembrem disso. Condutibilidade térmica, aquele material que passa esse calor com facilidade. Temos um outro agora que tem a ver com essa condução térmica, que é o isolante térmico. Como assim o isolante térmico, professora? Quando isola-se o calor, tá? Nós temos uns isolantes térmicos, que eu acabei de falar no começo, ó. O plástico, isso aqui é plástico, ele isola o calor. Então, você pode pegar na faca, que o metal é um condutor térmico, então ele esquenta com facilidade. E essa proteção deixa você queimar a sua mão, tá? Dá uma olhada aí nas coisas da sua casa, começa a pensar, isso é condutor térmico, esse é isolante térmico que não deixa o calor passar, certo? Na sua casa você tem aí. Então, vamos observar com coisas que a gente utiliza. A gente só precisa dar termos para esses objetos, tá bom? Uma outra coisa, tá? Que eu quero falar com vocês agora, eu vou colocar isso aqui do lado. E vou usar essa tacinha com água para falar de flutuabilidade. Flutuar, quando as coisas flutuam, tá? É muito simples, ó. Falamos de condutor térmico, que passa o calor com facilidade. Isolante térmico, tá? Que ele não passa o calor. E agora, flutuabilidade. Vamos falar de uma coisa que vocês conhecem muito. Água, natação. Quando as pessoas não sabem nadar, geralmente elas vão com algumas proteções, como aqueles macarrões de espuma, né? Que coloca se a pessoa não afunda. Ou então no bracinho vem aquela proteção, principalmente para as crianças, e ele com segurança. Os papais, as mamães colocam aí quando levam em algum ambiente com água, né? Os avós, os tios, seja quem for o responsável aí. A gente sempre vê isso muito. Por quê?
Porque tem pessoas que projetaram esses objetos baseados na flutuabilidade. Não é assim, as coisas nascem, puff. Não, há um estudo e as pessoas pensam em coisas que facilitam a nossa vida. Ciência é maravilhoso, criança. Sem ela, a gente não vive. O que nós estamos dependendo agora para sair dessa pandemia? Ciência. Ciência, que são as pesquisas que as universidades estão no mundo afora e fazendo. Ciência é vida. Põe isso na cabeça de vocês. Vamos à flutuabilidade. Se eu colocar essa casquinha de ovo, ela não afunda. Tá vendo aqui? Acho que dá pra ver. Ela não afunda. Tá vendo? Ela é leve, não afunda, tá? Agora, olha esse objeto. Isso aqui já é um ímã. Se você for comparar pelo tamanho, ele é até menor que a casca de ovo, ó. Tá? Ela é menor. Dá uma olhada. Afundou. Na hora. Por quê? Porque depende muito para se flutuar ou não do peso, da massa, tá? Caiu um objeto aqui, mas, né? Vamos seguir. Da massa que ele tem. Então, ele flutua ou não. Por exemplo, agora aqui, ó. Olha o ovo, tá? Vou colocar com bastante cuidado para não quebrar. O ovo, ele vai afundar, claro, porque ele tem mais peso, ele tem mais massa do que essa casquinha aqui, que já foi utilizada, que tem dentro dele. Então, dependendo a massa, o peso, que ele flutua ou não. Agora, o mesmo material pode acontecer isso, tá, crianças? Por exemplo, objetos de massinha. Massa de modelar, aquelas que vocês conhecem bastante. A massa de modelar, dependendo, vocês vão fazer aí uns objetos. A forma, se ela tiver mais massa e outro menos, aí você vai ver a diferença no flutuar ou não. Só que isso vocês vão fazer em casa, vão precisar de massinha de modelar. Já vamos nos preparando porque nós temos tempo, né? As atividades são enviadas com bastante antecedência. Essa é uma tampinha, ó. Basicamente, o tamanho dela, ó, é maior do que isso aqui, tá? Mas ela flutua, porque depende da massa, depende do peso, tá bom? Não só do material que ela tem, tá? Olha esse objeto que ele é só de enfeite mesmo. Também não é tão maior quanto a tampinha, mas é lógico que ele vai afundar, tá? Ele vai afundar. Por quê? Porque ele é mais pesado. Então, nós temos objetos que afundam e objetos que flutuam. Depende da sua forma. Aí, dependendo da forma, depende muito, vai diferenciar muito na massa, muito no peso, certo? Então, recapitulando até agora, nós vimos os materiais que eles são feitos, vimos o conceito de transparência e opaco. Ó, isso aqui é opaco, ó, você não vai ver nada que tá aqui no meu dedo, ó, tá? Nós temos também o conceito de permeável que molha e de impermeável que não molha. Vimos o condutibilidade térmica, os condutores que passam calor com facilidade, os que não passam calor. E vimos agora flutuabilidade, os que flutuam, os que afundam, ok? Vamos para o último conceito, que é a dureza. Eita, o que é dureza? Dureza não é aquela... nós temos uma gíria, hoje tá dureza, né? Uma linguagem informal aí. Não, porque tá difícil, né? O dia às vezes tá complicado. Não. Dureza no sentido de ser duro mesmo. Nós temos objetos mais duros e objetos mais moles, tá? Isso é uma propriedade dos materiais. Mas isso tem a ver, crianças, com o riscar o material, tá? Riscou o material e ele se acaba. Eu não tinha aqui, eu quero falar disso, que eu acho que os pais foram dessa época, vocês eu acho que não, estão no 5º ano. Antigamente nós tínhamos a lousa, era uma lousa verde, eu não tenho em casa. E usávamos um giz, gente, meu Deus do céu, era um pó. Eu sou alérgica, nossa, eu tossia, eu espirrava. Sem contar que eu vivia branca, né, que a gente
escrevia, sujava, onde que a gente limpava? Na calça, na blusa, era uma maravilha. Mas, se eu te perguntar assim, se imagina agora, o papai ou a mamãe, ou a irmã, ou a avó, o seu responsável do seu lado, ele é dessa época. Quando riscava-se o quadro, né, a gente conseguia riscar o quadro, mas quem que desmanchava? Quem que se acabava? Era o quadro, era o giz? Claro que é o giz. Então, quem que é mais duro? O quadro, né? Porque quando se risca, ele se acaba. Essa é a função da dureza. Vou falar para vocês de um dos materiais mais duros do mundo. Sabe qual é? Um dos. Até então, um tempo atrás, se quero mais, mas parece que agora, lá na Inglaterra, estão projetando um material que parece um pouquinho com o diamante. Diamante é um dos materiais mais duros do mundo. Porque se riscar ele, quem acaba é o material que está riscando ele. E não ele. Ele é uma pedra muito preciosa. Então, esse é o conceito da dureza, tá? Eu não quero riscar aqui alguma coisa para eu não estragar minhas coisinhas, mas eu acredito que vocês entenderam e vai ter as leituras complementares aí no livro, tá bom? Então, não esqueçam desses conceitos para vocês desenvolverem as leituras, aí vocês vão lembrar. Comece a observar as coisas na casa de vocês. Além do livro, crianças, eu queria falar sobre a ferramenta do Google. Ele é uma ferramenta super importante, sim. A pesquisa, ele nos traz aí muita coisa. A gente não se restringe só o que tá aqui não, no livro não, tá? E claro que a internet tem coisa boa, tem coisa ruim. Quem vai funilar isso para vocês, quem vai monitorar são os pais aí, são os responsáveis de vocês. Tá certo? Então, eu quero que vocês prestem atenção na descrição do vídeo, crianças. As atividades estão sempre aqui. Descrição do vídeo abaixo. Não deixem de ver, tá? E terá outras atividades também para se desenvolver no caderno, no WhatsApp dos pais. Bom trabalho, fiquem com Deus e até mais.